Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes com a Norte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos analisar essa carta, né, que mais de 120 generais e almirantes dos Estados Unidos escreveram criticando o presidente Joe Biden, dizendo que ele não tem condições, né, de sanidade de se manter no cargo e criticando diversos atos dele. Bom, eu já fiz um vídeo tem algumas semanas aí falando que, dada a situação que o mundo se encontra hoje, nós vamos ter uma série de problemas, né, planeta fora aí, golpes de Estado, etc. Então vocês pegam o exemplo da França. Já saiu 2 cartas dos generais franceses, né, criticando o governo Macron, dos militares franceses. Agora tem essa nos Estados Unidos. Da França, a gente até entende, porque eles tiveram diversos golpes aí ao longo da história, levantes militares, inclusive contra o presidente de Gaulle, por aí vai. Nos Estados Unidos é a primeira vez que isso acontece. Então, isso mostra a gravidade da situação, tá? Porque o que está acontecendo é o seguinte: os militares americanos contestam até a legitimidade da eleição do presidente Biden. Gente, isso é gravíssimo, tanto no caso americano quanto no caso francês, porque nós estamos falando de forças armadas que têm armas nucleares. Isso é muito difícil, muito complicado. Por que eu falo para vocês? Porque tem gente da reserva pensando assim, também tem gente da ativa. Porque não pensa você que quando a pessoa, não, ele passa para a reserva, ele mudou o pensamento. Não, ele já tinha esse pensamento ativo, ele só não podia falar. Ele passou para a reserva, muda a condição, você, né, você já não é mais um representante aí de um comando, então você pode falar aquilo que você pensa. Mas o que quer dizer que tem mais gente pensando assim, usando a farda e comandando inclusive unidades nucleares. Isso pode bem acontecer. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento perigoso na história dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden, ele deveria assumir um papel, como acho que outros presidentes também, não tira o Brasil dessa lista não, deveriam assumir procurando conciliar, trazer a união nacional. Não é o que está acontecendo lá, as divisões estão se agudizando. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado, pessoal. Quais vão ser as medidas que as autoridades americanas vão tomar, nós não sabemos ainda. Mas o alerta é grave, né? O alerta é grave porque eu penso assim: se já chegou nesse ponto, que as coisas vêm piorando, né, gradativamente, tem vários meses e anos aí. E outra, eu falo sempre aqui para vocês que nós aqui no Arte da Guerra e no Velho General também, principalmente esses 2 veículos, nós fazemos um acompanhamento muito grande do orçamento militar americano. E o fato é o seguinte: as missões, né, das quais são incumbidas as Forças Armadas Americanas, elas não estão recebendo a quantidade de aporte necessário, principalmente porque o que está acontecendo é o seguinte: a pressão de Rússia e China está sendo enorme, enorme. Em todos os sentidos. A China lança aí navios assim como quem fabrica sabonete, tá? A Rússia está aumentando as suas forças também, o que é pior, estão fazendo pressão, não é só aumentar as forças, falar, não, eu tenho tantos navios, tantos aviões. A Rússia faz uma pressão na Ucrânia e no Mar Negro, e a China está fazendo uma pressão enorme em Taiwan. E os militares são a linha de frente, eles são os primeiros a sentir isso. E o que é uma coisa que eu acho que está pegando muito, talvez seja o maior pecado da administração Biden até o momento, é hostilizar a Rússia, gente. Porque uma boa parte dos militares americanos sabem o seguinte: olha, os Estados Unidos até tem condições de lidar com a China, mas com China e Rússia fica muito difícil, é quase impossível isso. Então, quais são as providências que o governo Biden vai tomar? Eu não sei. O governo francês, até o momento, né, que enfrenta problemas semelhantes, não tomou nenhuma. Mas o fato é que nós temos o caso em El Salvador, que a Suprema Corte foi dissolvida. Temos o caso em Mianmar, em que houve, né, a derrubada do governo civil. Então, eu vejo, na Jordânia houve uma tentativa de golpe de Estado também. Alguns países africanos quase enveredaram por esse caminho. É bom a América colocar as barbas de molho. Bom, pessoal, e a Amazon tem diversos livros sobre Donald Trump na lista de desejos, tanto, né, sobre assuntos políticos, quanto mostrando o lado empresarial e empreendedor do Donald Trump.
é um personagem que precisa ser conhecido, porque afinal de contas ele governou a nação mais poderosa do mundo por 4 anos até hoje. A nossa grande recomendação é esse medo do Bob Woodward. Eu lembro que o Woodward, tá, foi um dos jornalistas que registrou o escândalo Watergate pelo jornal Washington Post dos anos 1970, que acabou levando à renúncia do ex-presidente Richard Nixon. Todos esses livros têm na lista de desejos, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens pela lista de desejos na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu queria solicitar a vocês que deixassem um like e compartilhassem. Eu falo sempre para vocês o seguinte: gente, o canal Arte da Guerra, ele não tem patrocinador. E mesmo o YouTube, ele nos penaliza muito, porque os temas tratados aqui são temas controversos, né? Você vê um canal falar de Hamas, falar de Hezbollah, falar do Talibã, etc. é raro. Então, volta e meia, o YouTube desmonetiza os vídeos. Então, a única coisa que a gente pede para vocês, né, nós, quem puder dar o super chat, super sticker, ajudar com o Pix que tá aí na tela, tudo bem, mas a gente não fica aí insistindo nisso, não. Mas uma coisa que eu insisto mesmo, porque é de graça, é o like. Então vai dar o like pra gente, sabe por quê, gente? A dificuldade do canal crescer é enorme. Você pega, por exemplo, eu falo sempre isso, você pega um canal de uma menina que faz maquiagem, etc, né, cabeleireira, etc. Então ela faz um canalzinho e é bom, é excelente, porque atinge muitas pessoas. E na esteira disso, ela consegue vender muita coisa. Ela vai vender produtos de beleza, vai vender shampoo, vai vender uma série de coisas. Gente, eu lido com um carro de combate, com aviação, com mísseis, não vou conseguir vender um míssil, essa que é a verdade. Então o canal ele é muito penalizado nesse quesito. Nós só contamos com vocês, com o seu like, com o seu compartilhamento. Tá? Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Nós estamos voltando nas outras produções, sempre com responsabilidade, compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.